Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série Interpretando Frases. Em cada uma dessas aulas eu trago uma frase bem rica, bem completa, como essa que você está vendo aí na tela, em inglês, e a gente vai desvendar aqui junto essa frase, vai destrinchar palavra por palavra, frase por frase, parte por parte, para não deixar nada de dúvida aqui. Essa frase, como você está vendo, não é de nível muito básico, não. É uma frase do intermediário para cima, do avançado para cima. Tem bastante estruturas aqui. Se você sente que o seu nível é muito básico, talvez você vai sentir dificuldade aqui, mesmo comigo explicando tudo do começo. Mas eu vou fazer o meu melhor. Caso você queira aproveitar outras aulas mais básicas aqui no canal, eu tenho também conteúdos mais básicos por aqui. Mas se você quiser ficar, aproveite bastante essa aula que vai ser intensa. Vamos começar? A frase que eu separei hoje pra gente destrinchar, pra gente separar junto aqui, é lida desse jeito. Getting kicked out of that bar was one of the most humiliating experiences in my brother's life. Vou ler mais uma vez, mais ou menos no ritmo normal que eu leria essa frase. Getting kicked out of that bar was one of the most humiliating experiences in my brother's life. Again, mais uma vez. Getting kicked out of that bar was one of the most humiliating experiences in my brother's life. Essa frase significa: ser expulso daquele bar foi uma das experiências mais humilhantes da vida do meu irmão. A gente vai destrinchar essa frase e ver tudo o que está acontecendo aqui. Vamos começar do começo. Imagina que eu vou falar o seguinte: o filme foi incrível. The movie was amazing. Olha só que interessante. O filme foi incrível. O que eu tô falando aqui? Tô começando com the movie, que significa literalmente o filme. The movie. Movie significa filme. E eu falei que ele foi usando was. Was indica passado. Significa que foi alguma coisa. Was amazing significa foi incrível. Se você já conhece, o was, ele é passado de is. Então, se eu falasse coisas como, por exemplo, the movie is amazing, significa o filme é incrível. Mas não é o caso aqui, estou colocando no passado porque eu quero te mostrar o was, que é o passado de is. Porque essa nossa frase aqui tem o was, e entender bem o was vai te ajudar já quando a gente chegar na nossa frase lá de cima. O filme foi incrível. Eu posso falar, com essa construção de frase aqui, eu posso falar qualquer coisa, como por exemplo, a viagem foi incrível. Posso falar coisas como, por exemplo, a excursão, a palestra foi incrível. O livro, talvez, porque não? O livro foi incrível, ou coisa do tipo. Mas e se eu quisesse falar de uma ação? Uma ação, tipo, voar foi incrível. Falar de uma outra ação. Viajar foi incrível. Olha só, eu não estou falando de uma coisa, o filme, a viagem, a palestra. Estou falando de uma ação, um verbo, coisa que você faz. Voar foi incrível. Viajar foi incrível. Coisas do tipo. Eu posso falar em português simplesmente colocando a ação lá. Voar foi incrível. Só que em inglês eu não posso fazer isso aqui. Olha só. Fly was amazing. Voar foi incrível. Eu não posso fazer isso por quê? Em inglês, todas as ações, ou seja, os verbos, eles têm o que a gente chama de forma ing, que é aquela forma em que ele termina em ing. Como, por exemplo, o verbo do, que é fazer, ele fica doing. O verbo go fica going. O verbo fly, que significa voar, nesse caso, ele fica flying. E essa forma ing tem vários usos mesmo. O mais famoso deles, a maioria das pessoas conhece, é aquele uso que indica que você está fazendo a coisa. Então, por exemplo, doing, fazendo. Do é fazer, doing, fazendo. Go é ir, going é indo. Fly é voar. Flying é voando. Esse é um dos usos do ing, mas esse não é o único uso do ing. Um dos usos do ing é você poder colocar as ações lá no começo da frase para falar sobre elas. Como, por exemplo, nesse caso que eu te mostrei. O ing é o que você tem que usar nesses casos para você botar a sua ação lá no começo. A ação é o foco da minha frase. Eu estou falando sobre uma ação. Não estou falando de alguém fazendo. Estou falando sobre a ação. Ela é o tema da minha frase. E o ing é obrigatório lá no começo para você falar isso. Então, nesse exemplo que eu mostrei, do voar foi incrível, eu devia falar em inglês
Flying was amazing. Agora sim essa frase está perfeitinha, eu posso usar. Com esse tipo de regra, eu consigo criar coisas como, por exemplo, smoking is bad. Esse exemplo é clássico. Fumar é ruim. Eu não posso falar smoke is bad. Smoke é o verbo na forma padrão, a original dele. Fumar, smoke. Só que eu não posso falar smoke is bad, eu tenho que falar smoking is bad por causa dessa regra que eu te mostrei, que é colocar a ação lá no começo para falar sobre ela, usa na forma ing. Tudo isso que eu te falei até agora foi só por causa disso aqui que está acontecendo no começo da nossa frase. Getting kicked out of that bar. Essa ação aqui, eu vou desvendar ela junto com você para você ver tudo o que está acontecendo aqui. Mas só para você saber que esse ing logo no começo é só porque eu estou colocando a minha ação, aquela ação como o tema da minha frase. Estou falando sobre aquela ação, sobre o que foi aquela ação. Tudo bem até aqui? E qual foi essa bendita ação que aparece nessa frase? A ação é get kicked out. Significa ser expulso. Olha só, quando eu for colocar para você aqui as ações na forma padrão de dicionário, só para nomear o verbo tal, sempre vou colocar com o to no começo. Então esses próprios exemplos que eu tinha te mostrado aqui deveriam ter sido escritos dessa forma. Essa é a função do to. Forma padrão de dicionário, só para indicar para você que isso aqui é um verbo. Tá bom? Então aqui a gente tem uma ação que é lida. Get kicked out, que significa ser expulso. Ela é um blocozão de palavras mesmo, só que vale a pena para você guardar o bloco. Na origem, se você fosse separar essas palavras aqui, a gente tem o get, que é usado para você falar de uma ação que você sofreu, tem o kicked, que significa chutar, e tem o out, que significa para fora. Então é como se você fosse chutado para fora. Get kicked out. Não literalmente, ninguém te chutou para fora literalmente. Alguém só te expulsou, te pôs para fora. O chutar para fora é mais metafórico, tá bom? Não é literalmente. Então vale a pena você guardar o bloco aqui, tá bom? Você pode acabar encontrando eventualmente sem o get, só assim, ó. To kick out. Aqui não é ser expulso, aqui é expulsar. Então eu posso criar frases como, por exemplo, she will kick you out. She will kick you out. Por exemplo, ela vai te expulsar do time, ela vai te expulsar da equipe. Ela vai expulsar você. O kick out, ele foi separado pelo you, mas ele tá aqui. Alright? Ela vai expulsar você. Agora, se eu vou falar que ela foi expulsa, she got kicked out. Que é o que acontece nessa frase, inclusive. Ela foi expulsa. Não é expulsar, é ser expulso. Que aparece aqui. Tá bom? Got kicked out é o passado de get kicked out. Então, tudo isso aqui que eu te mostrei foi porque nessa frase começa com getting kicked out, que significa ser expulso. Então, o ser expulso é o tema da minha frase. Assim como aqui o tema era voar, aqui o tema era fumar, aqui o tema é ser expulso. A única diferença é que a minha ação é meio grande, né? Então, por isso que ficou grandão desse jeito. So, Vinícius, você está me dizendo então que getting é a forma ing do get? Exatamente. Getting é a forma ing do get, por isso que está aqui. Vinícius, você tem alguma aula aqui no canal sobre o ing? Sim, tem uma aula aqui no canal sobre o ing, você pode dar uma olhada nela aqui em cima, clicando na gravação do YouTube, mas é só pesquisar aqui no meu canal, forma ing dos verbos que você vai encontrar, tá? So, ser expulso de onde? Of that bar. That bar significa aquele bar, tá? O bar é o bar mesmo, bar é onde você vai para encontrar os amigos para beber, that bar, aquele bar lá, e ele está apontado pelo that, indica justamente essa ideia do aquele lá, that bar, e esse of tá ali porque você aponta de onde você vai ser expulso, é expulso com of. Por exemplo, vai ser expulso do time? She will kick you out of the team. Ela vai expulsar você do time. Então, de onde eu vou expulsar, aponta com of. So, get kicked out of, ser expulso de, vai estar apontado lá pelo of. Então, é como se o of fosse esse pequeno desenho aqui, soltinho aqui. Getting kicked out of that bar was... Então, tudo isso aqui é o que o was está falando. O was, ele está falando de tudo isso aqui que apareceu até agora. Então, essa ação aqui foi
Ser expulso daquele bar foi o quê? Agora a gente pode seguir em frente. One of significa uma das, tá bom? Um das, uma das, não tem gênero, pode ser tanto um das quanto uma das, alright? The most humiliating experiences. Vamos falar primeiro sobre o humiliating, e aí a gente segue em frente para falar do the most humiliating, alright? Humiliating significa humilhante. Sem segredos aqui, significa humilhante. Existem algumas características do português que terminam com ante, tipo interessante, aterrorizante, humilhante, coisas do tipo, que você vai ver o tem no inglês fazendo o mesmo papel. Não tô falando que são todas, tô falando que algumas existem e são assim, como esses exemplos que eu dei. Interesting, termina com ing, interessante. Olha essa aqui. Terrifying significa aterrorizante, que aterroriza. Então, algumas dessas notas que você vai ver com ante, em inglês você vai ver com ing. Não estou falando que é todas, estou falando que existem algumas. Humiliating é um exemplo. Então, se eu falo coisas como, por exemplo, terrifying experience, é uma experiência aterrorizante, certo? Se eu falo interesting experience, estou falando de uma experiência interessante. Só que nessa frase apareceu o humiliating experience, que significa uma experiência humilhante. Só que, sempre tem o meu só que, né? Desculpa, galera, mas tem o só que. Nessa frase, ele não falou só que foi uma experiência humilhante. Ele falou que foi uma das mais humilhantes. No top humilhantes, assim, uma das mais. Para isso, ele usou o the most. The most humiliating experience significa a experiência mais humilhante. Foi tipo a mais humilhante de todas. Não teve nenhuma mais humilhante que essa. Essa é a função do the most, para falar que é o a mais. Por exemplo, the most intelligent, o mais inteligente. Não tem ninguém mais inteligente que ele. The most expensive é o mais caro. Não tem nenhum mais caro que ele. Esse é o the most. Eu posso falar também na frase de baixo. The most interesting experience é a experiência mais interessante. Não tem nenhuma mais que ela. E se eu falo the most terrifying experience, significa a experiência mais aterrorizante. Que nenhuma é mais aterrorizante que ela. Estou repetindo bastante para você ver como se aplica para todos aqueles casos. Os exemplos que eu dei também foram the most intelligent, significa o mais inteligente. E outro exemplo que eu dei também foi o the most expensive. O mais caro, não tem nenhum mais caro que ele. So let's move on. Eu falei que essa experiência do bar foi uma das mais humilhantes. Não foi a mais humilhante, foi uma das mais humilhantes. Por isso, o one of. Uma das, the most humiliating experiences, uma das experiências mais humilhantes, in my brother's life. In my brother's life significa na vida do meu irmão. Vamos ver por quê. Existe um recurso no inglês que é o apóstrofe S, que você usa para indicar posse. Por exemplo, vamos pegar o nosso amigo John aqui. O John, eu posso falar coisas como, por exemplo, carro do John, casa do John, vida do John, tudo usando esse recurso do S. Então, por exemplo, os exemplos que eu dei. Carro do John seria o John's car. A casa do John seria John's house. Casa do John. E se fosse falar da vida dele, seria John's life. Tá valendo, pode ser qualquer coisa do John aqui. Até, por exemplo, a responsabilidade do John. John's responsibility. John's responsibility seria responsabilidade do John. Palavra grande, meu Deus do céu. Muita letra. Responsabilidade do John. Só que não é do John que aparece na frase. É o meu irmão. O meu irmão se diz my brother. Por quê? O my é um recurso que você usa para falar de qualquer coisa que é minha. Por exemplo, my sister seria o outro lado, a minha irmã. Se fosse a minha responsabilidade, ia ser my responsibility. Agora é o certo. Minha
responsabilidade. Qualquer coisa que é minha pode ser apontada com o my. Então, my brother's life é vida do meu irmão. O recurso do S funciona. My sister's life seria a vida da minha irmã. Só adicionei o recurso do S. Então tá vendo como são pequenas pecinhas que você vai aprendendo ao longo dos seus estudos que vão se juntando e formam as ideias grandes? Então vamos voltar para o nosso caso aqui. My brother's life é a vida do meu irmão. Vou pegar uma corzinha para ele aqui, pode ser esse roxo. Vida do meu irmão. My brother's life. So, one of the most humiliating experiences in my brother's life significa uma das experiências mais humilhantes na vida do meu irmão. O in é a parte mais fácil daqui. O in é o na vida dele. Alright? Traduzir como dá. Por que você traduziu como dá, Vinícius? Porque a gente em português fala dá. Em inglês fala in. Pronto. É isso. Vai falar da vida? In my life. Na minha vida. Mesmo que em português a gente fale da minha vida. Tá? Não pense que as regras do português tem que aplicar no inglês. O inglês pensa de um jeito. O português pensa de outro jeito. In my brother's life. Na vida dele. So, vamos ver tudo que a gente tinha aqui nessa frase gigantesca. Getting kicked out of that bar was one of the most humiliating experiences in my brother's life. Vou ler mais pausado para você pegar bem. Getting kicked out of that bar was one of the most humiliating experiences in my brother's life. Getting kicked out of that bar was one of the most humiliating experiences in my brother's life. Ser expulso daquele bar foi uma das experiências mais humilhantes da vida do meu irmão. Gigantesca essa frase, eu sei. Mas eu espero que mesmo que você não conhecia antes a maioria das coisas que eu te mostrei aqui, que você tenha aprendido coisas novas aqui. Se você sente que o seu nível está bem mais abaixo do que esse, procura aqui no canal algumas aulas mais básicas também que eu tenho, e é só você dar uma olhada aqui que você vai aproveitar ainda mais. Mas se você saiu daqui aprendendo coisas novas, saiu daqui com coisas que você não conhecia até chegar aqui, já fico feliz. Se eu ajudei um pouquinho você a reconhecer melhor as estruturas do inglês nos seus estudos, já fico feliz. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa aula, coloca aqui nos comentários, coloca aqui embaixo e conta pra gente também se você gostou, o que você achou. E, claro, se essa aula te ajudou de alguma forma, clica aqui no gostei, clica aqui no curtir, para que eu saiba que vocês estão gostando desses materiais e a gente continuar produzindo mais e mais assim, tá bom? As nossas aulas de inglês, como essa aqui que você assistiu, são gravadas ao vivo, de segunda a sexta no nosso canal do YouTube, que é nesse canal aqui que está aparecendo na tela, e você pode participar ao vivo, mandando as suas dúvidas, interagindo lá pelo chat. Então, confere a sua inscrição no YouTube para você receber e participar dessas aulas, e também aperta no sininho, muito importante, para você garantir que sempre vai ser avisado dessas aulas novas quando elas acontecerem, tudo bem? Eu também publico uma tonelada de conteúdo de inglês, dicas de aprendizado, sacadas, expressões rápidas no meu Instagram, esse Instagram aqui que está aparecendo na tela. Então segue por lá também para você ter um contato mais próximo comigo, assistir aos bastidores de tudo que a gente faz aqui e não perder nenhuma dica de inglês. E se você quiser receber ainda mais sacadas de inglês, áudios meus com dicas de aprendizado, receber materiais exclusivos, tem também o meu canal de Telegram. É só você pesquisar por Vinícius Rodrigues Inglês lá no Telegram e se juntar a essa turma que também recebe as minhas mensagens por lá, tá bom? So, that's it. Thank you so much for watching and bye for now. I'll see you soon.